Às vésperas do início de mais um Brasileirão, a gente vai olhar para os elencos, para as contratações, a janela, quem é que vai chegar grandão para esse Brasileirão? Muita análise no de 0 a 10 de hoje. Roda a vinhetinha aí. Bom, vamos explicar o seguinte. Vocês estão vendo aí 21 clubes, certo? Os clubes da Série A e o Santos, que por sua grandeza, né, dentro de uma Série B que tem outras grandes equipes, mas o Santos ele é a grande camisa hoje da Série B, o mais vencedor entre os que vão participar da Série B, a gente acabou incluindo também o Santos nessa análise, tá? Então, vamos analisar as janelas desses clubes aí. Posso fazer um disclaimer antes de começar? Porque aqui é jornalismo de verdade. Ok. A gente não mente pro nosso público. Jamais. Estamos vindo de 3 gravações de Sola 10 na sequência. Que horas são? São 4 horas da tarde, a gente começou a gravar 10h30 de Sola 10. Paramos para almoçar, isso, que é um direito sagrado do trabalhador, e continuamos gravando. O senhor virou a chavinha do Sola 10 para gravar esse programa? Ainda não, totalmente. Eu acho que não, pode surgir alguma coisa preocupante nesse programa de hoje. Basta ver como a gente já entrou, né? O nosso tom de voz, já estamos, né? Estamos muito alegrão, né? É perigoso. Uma vez de falar um monte de besteira, vai falar mais agora. Muita coisa, né? Falamos muita merda hoje. Então vamos lá, o VSR e Wallace Borges. Vamos na ordem alfabética e o Santos fica fora da ordem alfabética, né? A ordem alfabética da Série A, mas o Santos é muito louco. Ai, meu Deus! Pseudinho, cara. Pseudinho é coisa boa demais, velho. Perdem. Vamos começar com o Atlético Paranaense, que foi um dos clubes que trocaram de técnico ainda durante o estadual. Né? Assim que começou o mata-mata nas quartas de final, mandou o Osório embora depois do primeiro jogo e trouxe o Cuca. Foi boa a janela do Furacão pra vocês? Cara, a gente precisa... Eu acho que foi boa. A gente precisa também ter um disclaimer de algumas coisas aqui, né? Pra gente se organizar pro critério. Tem muitas coisas que é potencial e tem muitas coisas que é coisa que já tá rolando. O cara já está jogando bem. Sim. Por exemplo, no caso do Atlético Paranaense, as duas principais contratações, na minha cabeça, como diria Cristiano Ronaldo, nem minha cabeça, são o Leonardo Godoy, lateral direito, né? O lateral direito que mais deu assistências na temporada passada, na América do Sul, e o Mastriani, que fez 11 gols, se não me engano, no Campeonato Brasileiro do ano passado. O Godoy ainda é reserva. Jogando no América, né? Isso, jogando no América Mineiro. O Godoy ainda é reserva, seja com o Osório, seja com o Cuca, e o Mastriani foi virar titular agora com o Cuca. Então também tem uma questão de, eu acho o que esses caras podem render pro futuro pro Atlético Paranaense. Eu tô com esse, acho que é uma boa janela. Acho que é uma boa janela, o Mastriani é uma ótima solução pro ataque. O Matheus Gamarra é um ótimo zagueiro. Um ótimo zagueiro. E o Godoy veio para resolver a lateral direita, que vinha tendo um problema, né? O Madison e Kelvin inconstantes, então ele chega para resolver essa... Eu acho que é uma boa janela. Porque também, na hora que a gente vai fazer esse programa, a gente tem que analisar a janela de acordo também com as necessidades do clube. E quem perde também, né? Também, mais pra frente, por exemplo, a gente vai ter que falar de perdas, de times né? que perderam. E o Atlético teve o Vitor Roque como perda, né? Isso também que já era perda calculada. Que já era sabido, né? Por isso que eu tô falando, a gente tem que ir para um caminho do quão boa é a contratação, não tanto o que tem jogado até agora, porque se a gente for o por saldo, esse caminho, por exemplo, perdeu o o Godoy Kaká praticamente também. não jogou. Perdeu o Kaká também lá, o zagueiro, por exemplo, que era um zagueiro importante, que foi pro Corinthians, né? Diz respeito à janela, né? Quem foi que eu acho boa a janela melhor? também. Tinha espaços, buracos, e o Atlético foi lá, ano do centenário, inclusive, do Atlético Paranaense, foi lá e resolveu. Acho que a nota, para começar, uma nota 6. 6, tá bom. E um ano do centenário sem Libertadores, né? Que o Atlético se planejava para jogar Libertadores no ano do centenário e acabou não conseguindo a vaga. E acertadíssima a demissão do Osório também, coisas que a gente sempre fala, né? Às vezes tem que dar tempo, às vezes tem. Mas tem horas que você vê, cara, que não vai sair nada dali. Que eu Tanto acho o Filipão quanto o Osório era perfeito você lembrar do Filipão. Eu acho que é algo que irrita muito o torcedor quando a gente tenta... Embora o caso do Osório também tem um pouquinho ali de perda de falta de entendimento do que ele poderia, né? Ele fez exatamente o que ele sempre faz, né? Pois é. Você reclamar do Osório fazer rodízio, então você não sabe o que ele está contratando. Entupiu o time de volante, entupiu o time de volante. Agora, essa coisa é importante pontuar mesmo. As demissões, elas têm particularidades. Se a gente quiser usar a mesma régua
para tratar de toda a demissão de técnico, a gente corre um grande risco de ser impreciso e de irritar o torcedor na análise, de fazer uma análise que não seja tão profunda. Então você tem que olhar. Muita gente fala, pô, você demite... A galera viu a coletiva do Osório depois do Atletiba? Ali a demissão passa muito por aquela fala. A demissão passa muito pelas... A demissão do Filipão no Galo, pelas não explicações do Filipão. Filipão, por que você colocou o Paulinho longe da área? Por que você não botou o Alisson para jogar? Ah, eu não tenho explicação para dar. Sabe? E a do Osório passa, inclusive, a gente tanto falou aqui das contratações, por não botar esses caras. O Mastriani era a reserva dele. Contratou pra não jogar? O Zapelli, que é o melhor meia que o Atlético tem à disposição, não jogava. Enfim. Sabe? Então tem que olhar os contextos. Atlético Clube Goianiense que está de volta à Série A. Cara, então, o Atlético Goianiense, no momento que gravamos, hoje é dia 22 de março, salvo engano, está 12 vitórias seguidas. Está com 12 vitórias seguidas. O início de temporada do Atlético Goianiense é bom. É bom. Como principal, tem algumas perdas, né? Você perde o Gustavo Coutinho do ano passado, foi o artilheiro do Atlético Goianiense na Série B, vai pro Sport, traz o Wagner Love, né? Mas não é titular o Wagner Love. Perdeu o Kelvin também. Perdeu o Kelvin o também. Wagner Love que saiu do Sport sem ser muito querido, né? No final. Mas não é titular, né? O titular do time é o Emiliano Rodrigues, jogador que veio do Boston River por empréstimo. E esse moleque, chegou no Brasil, se não me engano, ele tá com 7 jogos e 5 gols, assim. O moleque já tá, cara, chegou, um impacto imediato, muito rápido, tem feito gols, tem sido importante pro Atlético Goianiense, mas, aí agora a gente precisa fazer o disclaimer. O Atlético Goianiense é um time que, se você olhar o que ele precisa para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, porque o Atlético Goianiense deve brigar contra o rebaixamento. Sim. Acho que é muito provável. A natureza de quem sobe. Natureza de quem sobe. A gente comparando com as outras janelas de quem subiu, a janela do Criciúma, a janela do Vitória, eu acho que ele fica abaixo dessas janelas, mesmo que a janela seja boa. Pra mim, é um dos concorrentes lá embaixo. Uma nota é o quê? 2, 3? 2, 3. Assim, seria uma janela pra mim de principais destaques, acho que foram o Baralhas, né? E o Emiliano Rodrigues. O Emiliano Rodrigues e o Lucas Cal também. Eu acho que o Emiliano é mais, né? Chegou, o impacto imediato é muito rápido. 2 ou 3, VSR? Ou outra nota? 2, pode ser 2. Ok. Clube Atlético Mineiro, que trouxe, por exemplo, o Gustavo Scarpa. Só, né? Basicamente só. Basicamente só ele. Ou teve... Não, acho que teve não me lembro agora de cabeça. Mas basicamente o Scarpa. Eu tava conversando com o VS, antes do programa começar, que às vezes a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Porque eu tô vendo muito torcedor do Galo falando assim, o Scarpa não vai dar certo. O Scarpa acabou. Cedo, o Scarpa já era. O Scarpa não tem nenhuma chance. Gastamos não sei o que com o Scarpa. Tem o Gustavo Scarpa, o Palácios, né? O Brian Palácios. É verdade, foi o Brian Palácios. Teve a volta do Alan Franco, que inclusive estava sendo usado, por exemplo, no jogo contra o América Mineiro, criticaram que ele tirou, o Filipão tirou o Alisson para botar o Alan Franco no meio campo. Ele tirou o Alisson para botar o Alan Franco, ele abriu mão do Rubens, ele tirou o Paulinho de perto do Hulk, ele colocou o Scarpa do outro lado, do lado onde ele não rende. E aí no final você pergunta, e aí, Filipão, por quê? Não tem explicação para dar. Difícil, né? Mas aí, só para completar, eu estava conversando com o Vitor Sérgio, sabidamente eu e o Vitor Sérgio Rodrigues somos torcedores do Flamengo, e a gente fala muito sobre a passagem do Paulo Souza. Que ali, nós, mas também a torcida do Flamengo como um todo, falou: será que o Felipe Luiz aguenta? Será que não é a hora do Felipe Luiz aposentar? Everton Ribeiro? Tô achando que não é a hora. Os caras ganharam uma Libertadores depois, jogando como titular. Então, torcedor do Galo, calma com o Scarpa. O trabalho do Filipão era horrível. Também acho. O trabalho do Filipão era horrível. Não é medida para entender a contratação do Scarpa, o trabalho do Filipão. O Filipão tomou um nó tático do Larcamon com um Cruzeiro totalmente incompleto, montando elenco ainda início de temporada dentro de casa, pô. Tomou um nó tático do Cruzeiro dentro de casa, pô. Filipão só foi salvo da derrota para Tom Benz em casa porque o Alisson entrou no segundo tempo e resolveu o jogo. Filipão perdeu para Patrocinense. Filipão quase eliminado da semifinal do Campeonato Mineiro pro América no confronto em que ele tinha aberto vantagem na ida. Um primeiro tempo deplorável no segundo jogo. Sim, esse tipo pode render muito mais. Muito mais. O Scarpa pode render muito mais. Mas eu acho que são poucas peças, né? Se você falar então, mas olha só, você não teve muitas perdas, né? Não. Na virada do ano não saiu ninguém. E você traz um cara. Nenhuma. E você traz um cara da qualidade do Scarpa, eu acho que é sensacional, pô. Você manteve um time que quase foi campeão. Você teve a saída do Pavon, né? Que foi pro Grêmio. Que eu acho até que poderia ter mantido. Eu teria mantido. Então você mantém praticamente inteiro o elenco que... basicamente, Pavon e o Johan. Foi pro Inter. Foi pro Inter. Um elenco que na última rodada do Brasileiro chegou até com chance de ser campeão, matemática ali, uma chance pequena, mas tinha, você manteve os caras, trouxe o Scarpa. Eu acho que é uma boa janela. É uma boa janela, mas é que eu acho que... E aí, é muito doido, né? Porque foi o que a gente falou. A gente também tem que levar em consideração o que tá jogando. Porque hoje eu penso assim, tô vendo aqui outros buracos nesse elenco. Então, mas será que não é porque o Filipão tava trabalhando muito mal esse elenco? É difícil essa... Esse é um ponto, assim, em termos de janela... Basicamente 2 reforços, né?
E não Scarpa perdeu ninguém, e o Brian Palácio. não perdeu ninguém estratégico. O Brian Palácio. Arana ficou, o Hulk ficou, o Paulinho ficou. Você não perdeu os caras. Então, mas em termos de janela, tu perdeu o Pavão, que era uma boa opção, e perdeu o Johan, que era também uma opção. Não, 2 bancos. Então, em termos de janela, ele traz o Scarpa, mas hoje, qual é a sensação do Galo hoje? O elenco tá mais forte ou mais fraco do que do ano passado? Eu acho que ele é mais forte, mas não muito. Também. Mas não muito mais forte. Eu acho que do 8, 9, 10 pra cima, a gente vai botar times que mudaram de patamar legal. Eu também acho. Tá. Eu acho que A vão mudar de janela patamar. fez, de acordo com nomes e necessidade, Nomes né? e necessidades. Melhor que o Atlético Paranaense? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não. Sério? Eu acho que o Com a Atlético chegada do Scarpa? Só o Scarpa trazer só. Aqui a gente não está analisando Mas o então, elenco. Não, peraí. Mas é uma questão de necessidade também. Tudo bem, mas eu a acho que gente tem não que está passar pela analisando o análise, elenco, a gente não? está analisando a janela, Porque, né? então, mas pra gente falar se o time fez a melhor janela, não é só olhar quem ele trouxe. É se essa janela atendeu às necessidades do elenco. Por exemplo, se tinha muita lacuna pra preencher, você conseguiu preencher. Não Mas tinha eu acho tanta que o lacuna assim Atlético, no Galo. o Atlético preenche muitas lacunas, o Atlético Paranaense. Exatamente. Porque ele preenche a lacuna do lateral Vitor Roque. direita, preenche a lateral direita, Então, mas é preenche que ele o comando tinha do mais ataque. lacunas que o Galo pra preencher. O Mas, Galo não tinha eu acho tantas. que ele preencheu todas também. Eu acho que ele preenche todas as principais lacunas do elenco. Eu acho que é menos, em termos de janela, eu acho que o elenco do Atlético Mineiro é melhor que o elenco do Furacão. Tá. Ponto. Mas eu acho que a janela do Atlético, do Talvez Paranaense foi melhor do que... o Atlético Paranaense. Vocês querem jogar o Furacão pro 7 e o Galo no 6? Poderia, talvez. Eu iria do Galo num 5. 5? Eu iria um Galo Tá, 5. beleza, então vamos embora. Fecha? Fechou. Então Fecha. tá. Esporte Clube Bahia, janelaça. Segura. Segurar Por pra enquanto 10. segura por 10. Segura por 10. Botafogo de Futebol e Regatas, que fez uma contratação de 3 dígitos, amigo. A maior contratação da história do Brasil. 100 pau, amigão. É muita grana. O Botafogo gastou bem. Eu não virei a chave do Sola 10. No amor, na tranquilidade. Eu falei que eu não teria virado a chave do Sola. Cenzão. Ainda trouxe o verdade. Jefinho de volta, ainda trouxe Savarino. Ele trouxe o trouxe, Gregory ele volante. trouxe Luiz Henrique, Gregory, né? Savarino, O John pro gol. Lucas Halter, Alexander Barbosa na zaga. Trouxe uma dupla de zaga nova. Dupla de zaga nova. Alexander Barbosa, O John Damian Goleiro, já falou? Soares, Jefinho, Pablo, Oscar Romero, Oscar Romero fechou Foi agora. Oscar Romero e pum, é Mateus isso, Ponte estava na basicamente. temporada passada? Já tá. Mateu Ponte já estava, Tava. mas foi confirmado, né? Mas já estava. Então aqui, ele trouxe 8 reforços. E gente aí E pra de ser perda, titular, viu? perdeu o André Elson, Perry, Cuesta também saiu. Cuesta, De Plácido saiu. e lateral os direito. outros acho que não Aí a são O galera- tão... problema do Botafogo é aquilo que a gente E falou. o que saiu depois lá, o ponta, que saiu já Vitor no meio Sá. do campeonato, Vitor Sá. Já durante o Carioca. O então, problema assim, do Botafogo é que eu acho que a gente não viu esses caras jogarem ainda direito. Luiz Henrique praticamente a gente não viu jogar. chegou, machucou. Jefinho não viu jogar. Mas o Botafogo ele tinha uma coisa pra fazer nessa janela. Mudar a cara do elenco do ano passado. Conseguiu? Eu acho que conseguiu bastante, mano. É. Com todos esses caras à disposição, eu acho que muda bastante. Porque, pensa só, o goleiro mudou. O lateral direito mudou. A dupla de zaga mudou. A dupla de zaga mudou. Lateral esquerdo ainda não. O volante tem jogado com o Danilo. Com o Danilo e... O Gregory jogou na Gregory. pré-Libertadores. Então já mudou um volante. Você mas- muda Savarino Os pontas mudam. talvez o meia. Porque o Júnior Santos agora jogou. Mas talvez se o Jefinho e o Luiz Henrique tivessem jogando, cada um num lado, o Júnior Santos nem fosse titular na Exatamente. pré-Libertadores. Ele Ia acabou com a continuava pré-Libertadores. Mas você bota elenco. Porque o Júnior Santos vira o teu reserva, o Savarino talvez seja o teu reserva, ou o Eduardo vira o teu reserva. Eu acho que a janela Eu acho que é boa, precisa cara. ainda de janela um é 9 muito boa, reserva. A janela é boa. Eu acho que precisa ainda de uma Isso, sombra pro perfeito. Tiquinho. Falta mesmo. O Que Diego Costa foi eventualmente embora. pode até, diante de problemas aí, pode até suprir. ainda não Eu tá acho que a bem, janela mano. do Botafogo é muito boa. É muito também. boa, a janela é E muito por boa. muito pouco não foi pra brigar pra 10. Você acha que se o Alan vem nessa janela, Vem no meio do ano agora. que ele o volante, que é ex-Vasco, que Napoli. jogou no Tá Napoli, no no Almeida. Everton, eu acho que ele brigaria pra 10. Um 8, 9, Eu acho que é um talvez? 8. Tá eu bom, acho que é um 8. fechadaço. Janelaça É muito uma boa. janela muito E boa. vou além. Tem algumas contratações, eu vou usar esse argumento pro Bahia mais pra frente, e vai até pro Inter também. Tem algumas contratações que você coloca o negócio na mesa. O Luiz Henrique é uma delas. Se você é a maior Coloca contratação da 100 pau na história... mesa. É isso. A maior contratação da história do Brasil é você falar assim, botei na mesa. Tem, claro, toda a discussão se ele vai ficar até o final do ano ou fica mais. Mas nessa temporada ele joga no Botafogo, né? Até o final do ano Sim. ele jogará no Botafogo. É uma contratação de peso, é uma contratação grande, que o Flamengo queria, que o Corinthians queria, que o próprio Fluminense queria, o Botafogo foi lá e pegou. É contratação de quem quer vir pra brincar sério, né? É exatamente isso. Esporte Clube Corinthians Paulista. Se tivesse tirado o Mano antes, a gente tava com outra percepção. Então, eu acho que a janela do Corinthians tem muitos reforços, alguns excelentes,
e outros que eu acho que não me empolgam e que tem um hype porque tá se falando do Corinthians. Categoria excelente. Por exemplo, quem? Rodrigo Garro? Eu acho que o Garro é excelente, com potencial excelente. O Félix Torres acho um potencial excelente. O menino da lateral esquerda que machucou, o Palácios, acho que tem condição de ser muito boa. O Ranieri virou, talvez, se a gente fizesse um de 0 a 10 de contratações individuais, se botasse custo-benefício, o Ranieri brigaria por 10. Agora, em compensação, tem alguns que não me empolgam. Pedro Raul não me empolga. Mateuzinho não me empolga. Pedro Henrique não me empolga. Então, assim, eu acho que... E que precisava, porque o Corinthians perdeu no total 12 jogadores. Sim. Então, assim... E alguns até do nada, né? Veríssimo, por exemplo. Veríssimo. Na véspera do Paulistão começar. Então, assim, por exemplo, do Kaká, acho muito boa também. Então, eu acho que ali, a janela do Corinthians, eu acho que ela tem um perfil da janela do Atlético Paranaense. Eu acho. Talvez um pouquinho mais, um 7, porque tem um Garro que pode parecer muito bem, mas eu acho que ficaria entre 6 e 7. Mas eu ainda acho... Eu acho que o 7 talvez seja muito. Eu ainda acho que a janela do Corinthians, você olha pro time do Corinthians, porque o Corinthians sai... A verdade é que o elenco do Corinthians era fraco ano passado. O elenco do Corinthians do ano passado, ele faltava talento para aquele elenco do Corinthians. Então você meio que sai de um patamar de tipo... Cara, precisa adicionar talento a esse elenco, E você traz bons caras. Eu acho que as oportunidades de mercado que o Corinthians vai, elas são tão boas quanto a do Atlético, sim. Porque, pô, você pegar o Garro... Cara, o Garro é um muito bom jogador. Também, e o Félix Torres é um titular de uma seleção... Uma seleção de... segunda prateleira no cenário... Tá bem posicionada hoje na no América do Sul. Que, por exemplo, ele briga vaga com o Arboleda. E a gente aqui tem a percepção do Arboleda ser um dos principais zagueiros do futebol brasileiro. E em vários momentos o Félix joga o Arboleda não. Exatamente, então isso que eu tô falando. Então, se a gente tem a percepção aqui que o Arboleda é um dos principais zagueiros do futebol brasileiro, o Corinthians trouxe um cara que eventualmente pode botar o Arboleda no banco. Então... E eu acho que a galera vai falar assim, pô, como é que vocês estão falando que a janela dos caras é boa? Os caras caíram na fase de grupos do Paulistão. É isso que eu tô falando. O trabalho do Mano, ele polui muito essa imagem. Mas, ao mesmo tempo, tem alguns aí que o Corinthians trouxe que eu acho que se ele não tivesse na condição de... Não sei se desespero é uma palavra muito grande, mas se ele não tivesse numa situação que ele precisa de número... Eu acho que talvez não. Por exemplo, o Mateuzinho, não acho. Acho que o Corinthians deu uma super valorizada. Pedro Raul, a mesma coisa. Pedro Henrique, então, você falou, né? Pedro Henrique, acho a mesma coisa. Mais quantidade então, assim, que qualidade. Não, ele acho que ele tem qualidade nesses ápices, mas esses ele acho que ele trouxe pra 6 ou 7, então? Pode ser 7, porque eu acho que os dois principais, Garro e Félix Torres, puxam muito, né? Pô, são dois muito bons jogadores. Certo, ia falar em 7, então já joga o nosso Coringão pra lá. E em termos de perda, ele perdeu muita gente, mas muita gente que já tinha a sensação de já ter cumprido a missão, né? Fábio Santos que encerrou carreira. Acho que aí talvez o que mais tenha sentido é o Moscardo, né? Que acho que poderia ser... Né? Ainda é do Corinthians, mas tá machucado. Tá machucado e se tivesse bom, acho que já teria ido, né? Acho que se tivesse bom, teria ido. E a janela do Tigre, o Criciúma, que está de volta à Série A? Precisamos gastar alguma atenção à janela do Criciúma, de verdade. Perante o que o Criciúma tem de dinheiro, de expectativa, de subida de Série B, a janela do Criciúma é muito boa. O Criciúma pega um zagueiro titular da seleção venezuelana, que é o Wilker Angel, que jogou contra o Brasil outro dia. Foi no 1-1, ele foi titular. Ajudou a parar a seleção brasileira naquele jogo em Cuiabá. É um zagueiro que fora do Brasil, outro dia eu tava vendo a ESPN Argentina, e eles estavam montando a seleção da eliminatória sul-americana até agora. Pros caras, o Wilker Angel está nessa seleção. Ele é o melhor zagueiro da eliminatória sul-americana. Aí você tem alguns caras de composição de elenco acostumados com Série A. Miguel Trauco, você tem o Renato Kaiser, você tem o Candelo, que era do Alcas, se não me engano, lateral direito do Alcas. Jogava junto com... Jogava junto com o Angel no Alcas. Você tem um time, por exemplo... Ele foi no Independiente pegar o camisa 10 do Independiente, o Baltazar Bárcia. Foi lá pegar o cara, trouxe, inclusive nem é titular do time hoje em dia, porque ela teve questão com lesão e etc. A janela do Criciúma, pro que ele tem e pro que ele entrega, você vê, né, como é muito grande, como é que a situação econômica do Brasil é privilegiada do continente, né? Porque você pega um time que está vindo da Série B depois de tantos anos, com um dos menores orçamentos da Série A, ele vai lá e tira um titular do Independiente, pô. O Independiente é um time grande da Argentina. Absurdo. E ainda tem o Bolazzi como... O Bolazier, é verdade. Já tem ele que a gente não citou. A gente não citou, né? Então, assim, acho que para as necessidades dele, eu acho que a nota 5 cabe ali. Talvez até mais.
Cara, porque é isso, velho. Tu consegue... Só oportunidade de mercado absurda, pô. E todo mundo a custo zero. Ali, jogador de zero. Todo mundo a custo zero. Trauco a custo zero, Candelo custo zero, o Bolazier custo zero, o Vilker Angel custo zero. E os restos... Neilton agora, né? Pegou o Neilton esses dias. Que vai vir do Paulistão, né? O Barça é empréstimo. Então, assim, basicamente, ele não gastou. É o que a gente não está dizendo que o Criciúma vai ficar à frente do Atlético no Campeonato Brasileiro. Não, exatamente. A gente está pegando as condições de cada clube, olha o que está na tela aí, as condições econômicas e as necessidades de elenco de cada time e entendendo aquilo que foi feito. Se supriu, se não supriu, enfim. Porque por aí. Como é que é? O Vitor Sérgio, Olimpíada, Vitor Sérgio que sabe tudo de Olimpíada, como é que é o nome da nota? Nota de partida. Nota de partida. A nota de partida do Criciúma é muito mais baixa. O Criciúma continuará brigando contra o rebaixamento. Mas a janela é muito boa. E o Cruzeiro Esporte Clube, hein? O cabeludo? O cabuloso? Cabulosão, bolado. Deixa eu pegar aqui. Que tal a janela do Cruzeiro? Dineno, né? Lucas Romero, Vilhalba, Barreal. É isso? Acho que é isso. De cabeça são os que eu lembro. E aí eu acho... Mas eu acho... E Verón, né? É o Gabriel Verón que se machucou. Se machucou, exatamente. A melhor coisa que a janela do Cruzeiro pode trazer pro torcedor do Cruzeiro é o Matheus Pereira poder fazer uma pré-temporada, não estar machucado. É a melhor coisa. Eu acho que é um jogador interessante, cara. Nossa, de saídas aqui, tem a saída do Wesley pro Inter, né? Comprou o Arthur Gomes, né? Fechou a compra do Arthur Gomes, que já estava lá no ano passado. Né? Acho que basicamente Tem a volta do Rafa Silva também. Tava no Jeonbuk, na Coreia. Acho que o principal destaque de perda é o Wesley, que foi pro Inter, né? Basicamente. Que não é uma grande perda, digamos assim, também. Não era. Eu acho que o Dineno é a principal contratação, né? Vem do futebol mexicano. Inclusive, há uma crítica de uma parcela da torcida. O Lucas Romero é um jogador que tem muita moral, né? Identificado. Tem uma crítica da torcida, talvez, a um jogo não ser tão focado no Dineno, porque ele é um ótimo cabeceador. Ele foi reserva agora no último jogo do Cruzeiro, mas é porque estava voltando de lesão. O próprio Larcamon falou na coletiva. É uma janela interessante, assim, cara. E tem o Marcelo Moreno voltando aí para despedida só, né? Para fazer um jogo de despedida, né? Não é para ser titular do Brasileiro. Eu não acho uma janela ruim, não. Mas eu acho que é uma janela que não faz o clube dar salto. Não muda de patamar. Não muda. Exatamente. Não é uma janela que a gente tem que lembrar, o Cruzeiro teve, por exemplo, um segundo turno em que ele se livrou do rebaixamento ali nas rodadas finais, né? Não ficou até o final, mas ele estava... Mas é aquilo, né? Ele ficou com série de jogos sem vencer, depois teve série de vitórias, aí ficou série sem... Então, assim... eu acho... O Cruzeirense não se empolga com a janela, provavelmente, mas ao mesmo tempo ele olha e fala, caramba, a realidade financeira do clube ainda é muito difícil, né? Muito complicada. Muito complicada, né? E a gente, por exemplo, quando a gente fala assim, a gente também não pode se poluir tanto com o que foi feito até agora por Galo e Cruzeiro. Porque o Galo, o Galo tá jogando mal para a janela que fez. Tanto é que demitiu o treinador. O Cruzeiro não está jogando mal. O Cruzeiro, porque o Cruzeiro pode apresentar, do que apresentou ano passado, o Cruzeiro não está jogando mal. Apesar de ter o impacto de ter sido eliminado na primeira fase da Copa do Brasil pro Souza, né? Eu realmente acho que foi uma coisa fora da curva ali. Para a temporada do Cruzeiro até agora. Também acho. Eu acho as condições do gramado, assim, tudo foi muito desfavorável. Não pode. Isso não é, né, para justificar nada, mas realmente muito atípico o que aconteceu. A grande contratação do Cruzeiro, eu não conhecia, tá? Fui conhecer agora na chegada ao Cruzeiro. Me parece, o torcedor do Cruzeiro fala muito sobre isso, é o Larcamon, que é um cara que pode montar um time mais interessante que o time do ano passado. Talvez a maior esperança esteja ali, né? Em fazer mais com o que pode, com o que tem, né? Eu acho que é uma janela de nota 4, talvez. Eu pensei na nota 4 tá bom, também. nota 4, pode ser. Cuiabá. Pra mim é o meu zero garantido. Nosso Dourado. Eu ia falar isso o meu zero garantido. Tava olhando aqui os principais nomes, O né? Dourado vai jogar Sula esse ano, pô. Eu nem seguraria ninguém mais. Ele trouxe o Luciano Jimenez do Chacarita, trouxe o Lacerda, as duas opções de centroavante. Madruga. Trouxe o Lucas Mineiro, o Railan, o Bruno Alves, acho que é o jogador mais conhecido da janela, né? Aquele que passou pelo São Paulo, estava no Grêmio. Para um ano de Sul-Americana se esperava mais, né? E as perdas, né? Você perde Antônio Oliveira, você perde Ranielli, você tem a chance de perder ainda o Denilson. Perdeu o Yuri Castilho, perdeu uma galerinha aqui, o Cepelini. E isso impacta diretamente no fato... Gente, o Cuiabá joga o Campeonato Mato Grossense. Isso precisa ser... Ele ficou em segundo na fase de grupos,
ficou atrás do União Rondonópolis. O Cuiabá não pode ficar atrás do... Desculpa, com todo respeito, a grande torcida, talvez, do União Rondonópolis que nos acompanha. Não pode. O Cuiabá não pode ficar em segundo. 5 pontos diferentes, 5 ou 6 pontos. O Cuiabá ganha a cota de Série A, gente. É outra parada. Pra mim, a cota de Série A há 4 anos. Pra mim é o meu 0 garantido. Ainda que a cota de Série A do Cuiabá seja bem diferente bem menor do que a média dos... Mas ainda assim, é muito maior do que talvez ele seja maior do que o orçamento do União Rondonópolis nos últimos 3 anos. Talvez ele deve ser... Não, ele provavelmente é maior do que todo o orçamento do restante do campeonato. Inclusive o Luverdense, bobear. Até o Luverdense. Exatamente. Eu acho que é jogo para nota 0 mesmo. Pode ser. É o garantido, pô. É o garantido. Clube de Regatas do Flamengo. Cara, então, aqui a gente vai por um caminho... O Flamengo talvez seja um dos clubes mais difíceis, né, da gente analisar. Porque já tinha um elenco forte. Adiciona talento a esse elenco, e 3 ótimos talentos, né? Léo Ortiz, De La Cruz e Vinha. Mas não perde praticamente ninguém. Eu não seguro o Flamengo pro 10? Ué? Porque o Flamengo não muda de patamar como os que eu acho que a gente vai segurar pro 10. Será que não muda na comparação com o 2023? Com o péssimo 2023? Acho que o que muda é o Tite, que já estava lá desde 2023. Pô, mas você traz um cara... porque a gente tá falando em janela, né? Pô, você traz... Mas olha só, você traz um cara como o Vinha pra ser titular absoluto da lateral esquerda. Tudo bem, mas olha só. Você traz um De La Cruz... Hoje ele é reserva. Hoje ele é reserva. Pô, mas quando ele chegou... A perspectiva é que ele vinha titular, titular, mas ainda não é isso. Não, ele vai chegar porque ele tem muito mais qualidade que o cara que tá lá e vai ser titular. Aí você traz o De La Cruz. Olha a dinâmica que esse cara oferece ao time. Jogadoraço, pô. Isso é mudança de patamar, pô. Então, eu acho que não, por quê? Porque acho o Flamengo já era um dos favoritos a todos os títulos. Então, mas é a mudança de patamar em relação ao que apresentou em 23. Então, mas é que eu apresentar em 23, vamos supor que o Flamengo não trouxesse ninguém, tá? Vamos supor, o Flamengo não contratou ninguém. Com o elenco que estava lá na mão do Tite, a gente já estaria essa... Em relação a 23, já teria essa mudança de patamar. Mesmo sem contratar? Sem contratar. Só por adicionar o Tite? Sem contratar, eu também acho. Que também não entra na nossa análise agora, porque ele chegou ano passado. Já estava. O meu ponto é, o Flamengo ainda continuou com um problema na lateral direita, que o Wesley é muito questionável, o Varela está bem, mas ainda não é uma unanimidade. Então se falava. E o Flamengo ainda continuou com uma pendência como um volante com uma característica um pouco mais... defensiva. Um volante com uma ocupação de espaço maior. O Igor Jesus está indo muito bem, mas que aí é mérito da base do Flamengo, é mérito do Tite, mas poderia não acontecer. Poderia estar faltando no volante. Pode ser o Alan, né? Pode ser. Que não é essa característica. O Alan tá muito mais próximo da característica do Pulgar do que do Igor Jesus. O Alan que veio do Galo. Que veio do Galo, que ainda não aconteceu, muita lesão e tudo, até mais coisas que de novo não coisa. Então, assim, considerando a janela, eu acho que a janela do Flamengo não é para brigar para 10, mas acho muito boa também. Acho que é 9 ali, eu só não seguraria. Eu acho que eu só não seguraria. Pô, porque se a gente olhar aqui... Você vai no River Plate pegar o melhor jogador dos caras, pagar olha a multa. Olha aqui, eu sei que para brigar para 10, tem mais um com o Bahia, tem mais algum? Eu acho que não. Você acha que 2 vão brigar para 10? Só 2. Tá, então... Podemos falar. É o Inter e o Bahia. É o Inter e o Bahia. Segura o Inter lá para cima. Então o Flamengo pode ficar no 9. É o Inter e o Bahia. Acho. Tá, fechou. Tá. Então já segura o Inter e vamos para o Fluminense Futebol Clube. Pô, Renato Augusto. Então, cara, é uma Douglas janela... Costa. Aí nós temos que ver qualidade, mas temos que ver também idade. Mas tem buraco no elenco ainda. Tem buraco a zaga, por exemplo. Inclusive, ele trouxe um zagueiro, que é o Antônio Carlos, e ele tá colocando volante improvisado na zaga. Exatamente. Por escolha. Joga o Martinelli. Por escolha. Até segundo volante improvisado de zagueiro. E o cara tá lá, pô, do banco. O cara é zagueiro de origem. A zaga titular do Fluminense são 2 volantes, que já beleza, viraram zagueiros, né? Thiago Santos e Felipe Melo. Sai o primeiro, entra o André na zaga. Isso. Sai o segundo, entra o Martinelli na zaga. Aí se eu sou outro do caso, eu falo, caramba, o que tá acontecendo? Isso é um buraco de elenco, isso é um problema de elenco. Janela do Fluminense, Terãs, Antônio Carlos, Gabriel Pires, que era reserva do Botafogo no ano passado, Renato Augusto, Felipe Alves como opção da zaga, Marquinhos, ponta, que jogou de lateral, que era do Arsenal. Lateral direito agora no E Douglas Costa. Basicamente é isso daí. Assim, eu acho que é uma janela de bons nomes, mas de nomes que têm questões físicas. É isso. O Douglas Costa, tem que ver idade o Douglas Costa, direto, questões físicas que fazem parte da carreira dele, seria outro jogador sem elas. O Terãs é um cara que raramente joga 90 minutos. O Renato Augusto precisa ter limitações de minutos, certo? 3. O zagueiro que você foi buscar, pelo menos nesse momento, não está nas graças do Fernando Diniz, como vocês falaram aqui. E a tua perda é o Nino.
Hã? E tu ainda e a tua perdeu o Nino. perda é o Nino. Exatamente. Então, assim, eu acho que, no geral, é uma janela, por essas limitações, uma janela de nota 5, talvez. Eu acho muito. Tu acha muito? Talvez nota 4. Igual o Cruzeiro? Porque pensa Bom, mas... que o Galo não tinha grandes lacunas, ou a gente sobe o Galo. Porque o Galo não ser. tinha grandes lacunas, foi lá e preencheu a única lacuna que ele tinha. Com um jogadoraço. O Fluminense, depois de uma grande janela, continua com uma grande lacuna, que é a zaga, sacou? É um problema de montagem de elenco isso, que tá fazendo falta. Pode ser. Tá fazendo falta. É um desequilíbrio de montagem, né? se quiser subir o Galo... Pra 6 e o Fluminense na 5? Então, como é que compara? Eu acho que a janela do Fluminense foi melhor que a do Cruzeiro, eu acho. Eu tô confortável com a ideia do Wallace. Apesar de você ter jogadores mais velhos, você dá mais amplitude de elenco, né? Eu fecho com o O Fluminense hoje, do meio pra frente, tem mais elenco do que tinha no ano passado. Tá bom. Fortaleza Esporte Clube. Cara, o Fortaleza, a grande contratação é o Moisés, né? volta, que volta, né? Tava no Cruz Azul. Que é uma baita contratação, cara. Baita contratação do Cruzeiro. Eu gosto bastante do Moisés. Mas eu não consigo ver o Fortaleza mais forte esse ano do que no ano passado. Porque tem a perda do Caio Alexandre, é? que era titularíssimo do time. Ainda tem isso. Eu acho que inclusive... O Caio Alexandre vai pro Bahia, o Gustavo Coutinho pro Sport, né? Esporte. Ele tava emprestado, né? Ele tava no Atlético Goianiense. Eu vou te falar que é patamar aí de 3, 4. Moisés e Santos, né? As duas principais goleiro, contratações. né? E o Santos não é titular do time, né? E o Moisés é titular. Tem o Luquinhas, que veio do Bragantino. Saiu o Fernando Miguel. Nota 3, a do Cruzeiro é consideravelmente melhor. Do melhor. Nota 3. Cara, com dúvida do Atlético Goianiense. Tem o Kevin Andrade, que tem um potencial muito grande, né? Então tá bom, nota 3 tá bom. Grêmio Futebol Porto Alegrense. O Renato outro dia não estava reclamando de reforço aí? Mas isso aí... É uma constante, né? Isso daí... Só uma constante. Largar o Manchester City na mão do Renato Gaúcho, ele vai falar. Mas ele tem razão. Desta ele tem razão. Tem razão. Até porque vão cobrar o Grêmio ganhar uma Libertadores, né? Entrar pra jogar. Entrar pra ganhar a Libertadores, a gente sabe. Vamos lá. Chegada do Pavon, chegada do Dodi, do Queiroz. É uma boa janela, tá? Não é uma janela ruim, não. Pavon, Diego Costa, Soteldo, Marchesin. O goleiro argentino. Enfim, acho que é isso. Soteldo, né? Falando do Soteldo. Falou. Acho que é isso mesmo. E de perdas. Não, é uma janela desprezível. E de perdas. Já tinha saído o Ferreirinha, Soares, Guilherme e Bruno Alves. Que foi pro Cuiabá, né? De perda mais significativas, não vou considerar o Luan como perda, né? Não. Então, assim, de perda mais significativa, Bruno Alves, Soares, que é uma puta merda. Ferreirinha Guilherme também. e Ferreirinha. Soares e Ferreirinha, a gente pode botar como as principais, né? Bruno Alves acho que também chegou a ser titular do time em alguns momentos. Pode ser um nota 5, talvez? Cara, a questão do Grêmio, se a gente fizesse esse de 0 a 10 há um mês atrás, o Grêmio brigaria pro 0. Porque eu acho que o último mês de contratações do Grêmio foi muito bom. A gente falou vários desses nomes, tem 2 semanas que esses caras chegaram. O Pavon, por exemplo, se não me engano, tem 2 semanas que ele chegou no Grêmio. E muda o patamar. Pavon, Diego Costa e Duqueiroz, né? Que chegaram por último, né? Isso logo na sequência agora. E eu acho que melhora bem. Acho que a janela do Grêmio eu acho que a janela do Grêmio é melhor que a do Furacão, do Atlético Mineiro. Talvez eu acho que a gente tenha que subir o Furacão e botar o Grêmio junto com o Corinthians na 7, eu acho. Ou subir o Criciúma. Eu subiria o Furacão. Porque as contratações são de mais peso, né? Não, a do Grêmio é 7. A do Grêmio... Ou 6. 6, eu acho. Você perdeu o Soares, é muito grande, cara. Então sobe o Furacão. Tá, beleza. Beleza? Fechou. Tá. Beleza. Pode ser. Mas tem lacuna ainda, né? Tem lacuna. Tem camisa 9 aí pra buscar. Mas é que a gente tá falando... Teoricamente é o Diego Costa, né? Teoricamente é o Diego Costa. Que já chegou fazendo gol, né? Então, Então, não assim... sei se você consegue contar aí. Basta ver o que foi é o aproveitamento dele do do Botafogo. Você contar com o Diego Costa... Não, e no Galo mesmo. Aí, em termos de intensidade... É um cara hoje que fisicamente é um cara pra ser o teu centroavante pontual, mas pra ser o teu centroavante titular, eu acho pouco. Mas será que... O Grêmio precisa achar um camisa 9 pra ter segurança física na temporada. O Diego Costa é pouco pra suprir o Soares
Ou ele é pouco pra Série A do Campeonato Brasileiro? Para as duas coisas. Eu acho que pra subir o Soares, Não, pra subir o Soares ele é pouquíssimo. Mas aí não tem ninguém, pô. Não tem ninguém. Não, e para uma temporada, para as 38 rodadas de Libertadores e de Brasileiro e com Libertadores ainda é insuficiente, pô, pela questão física também. E o banco é o JP Galvão, que é muito criticado. Precisa talvez a gente tenha subido demais o Grêmio aí. Eu acho que o Grêmio pode ficar na nota 5 como o Fluminense, por ainda ter coisas a fazer. Ainda, né? Acho que é um bom ponto. O Jorge tem toda a razão nesse ponto. Tá. Eu tô incomodado ainda um pouco. Então, vocês deixam o Atlético Paranaense onde tá? Tá Ou bom. volta? Acho Deixa tá ali, bom, né? Tá bom, pode deixar. Tá bom. Sobe E o Juventude que tá de volta também à Série A, hein? Como é que você faz normalmente lá da manobrada? Juventude. Tá manobrando? Como é que tá? Tá manobrando ali pro 1? Desfaz. A janela Então, embora ele tenha trazido o Matheus Vargas, que acho que é um bom nome, considerando a situação do Juventude, o Gilberto acho que é um bom centroavante considerando a situação do Juventude. Eu acho também. Pro Juventude? O patamar do do Juventude, eu acho... É um ótimo centroavante. De bola na área, de bola pingando lá pra brigar. Mas o Juventude não conseguiria brigar no mercado com os competidores de Série A por centroavantes mais caros. O Criciúma com o mesmo dinheiro, foi pegar jogador. O Atlético Goianiense pegou o Emiliano Rodrigues. Eu acho que o Gilberto... Trouxe o Oyama, né? Você tem convicção que a janela do Juventude é pior que a do Atlético Goianiense? Convicção não, mas é que eu acho que como jogador, assim, eu achei mais maneiro o Atlético Goianiense ter ido no Boston River, um time que não é um dos principais do Uruguai, pegar por empréstimo um moleque que é super talentoso, conhecido por lá e vir conseguir trazer e adicionar o time. Eu acho que o Juventude não trouxe ninguém nesse patamar. E perdeu o Carpini, né? E perdeu o Carpini. Perdeu não só o Carpini, como eu acho que perde o goleiro, o Thiago Couto vai pro Sport, sai no final, foi o goleiro da Série B do ano passado, acho que vai pro Sport, se não me engano. Eu acho o Atlético Goianiense melhor. Mas apesar do Juventude não estar jogando mal não, cara. O Juventude tem jogado bem. Então cumpre bem? Será que tem gente pior ali? Daí pra frente, acho que não. Acho que não. Pior que o Juventude em termos de investimento, né? Acho que não. Acho que não também. Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, o Palmeiras ele traz um reforço absurdo que brigaria num de 0 a 10 de melhores reforços únicos. Acho que ele brigaria, que é o Aníbal Moreno. Pagou 33 milhões de reais, pagou barato ainda. Troco. Joga demais. Ele traz o Rômulo, que ainda não chegou, inclusive pode até eliminar o Palmeiras. Novo Horizontino. Do Hoje Novo é dia Horizontino. 22, né? O jogo é dia 27. Isso. Quinta-feira, 27, eu acho. Baita Paulistão. Então, assim, baita contratação que o vai Paulistão chegar. do Rômulo é um Paulistão melhor do que foi o Paulistão do Richard Rios, pelo Guarani. Foi, quando verdade. o Palmeiras foi lá e contratou Exatamente. ano passado. Com certeza. Né? Traz melhor, o Lázaro, que acho que é uma contratação de belo potencial por um empréstimo bem barato, 1 milhão de euros é um empréstimo bem barato. Então, assim, ele traz E o Caio Paulista. Então, é que ele traz um excelente, que é o Aníbal Moreno, e 2 muito, muito bons movimentos, Rômulo e Lázaro. E o Caio Paulista. Caio Paulista e Bruno Rodrigues, que acabou se machucando, eu não acho que sejam jogadores que acrescentem muito para o Palmeiras. O Bruno eu até entendo mais, o Caio Paulista eu não entendo. Eu não entendo, a acho que contratação. Ainda mais que o Caio Paulista estava jogando de lateral. Os dois que estão lá são bem melhores que o Caio Paulista como lateral, tanto o Piquerez quanto o Vanderlan. O Vanderlan, para mim, é mais lateral que o Caio Paulista, mas com muita sobra. Mais seguro, com certeza. E o Caio Paulista do meio para frente, não vejo ele jogando muito dentro do que o Abel pede para um ponta. Então, assim, não entendi muito. O Bruno Rodrigues E não veio a custo zero, né? O Palmeiras precisou fazer investimento quase 20 milhões de reais. Hoje não joga com ponta, né? Exatamente. Ou o Caio Paulista vai jogar de ala esquerda no lugar do Piquerez, ou ele vai jogar de atacante. Exatamente. Não vai jogar de atacante. Então não tem então, nem assim, no esquema de jogo do Abel hoje tem espaço. Será que foi para enfraquecer o rival? Será que foi mais isso? Duvido. Não, não o Palmeiras, faz sentido, né? Palmeiras Até não porque seria... o Palmeiras pisa muito no freio para contratar, né? Exatamente. Tinha um papo do Piquerez sair, né? Tinha um papo do Piquerez sair. Talvez já reforçar o plano elenco. B ali, né? Pode ser. Então, assim, eu acho que a janela do Palmeiras, ela é pior que a do Botafogo, por exemplo. Acho também. Então, ela não pode, ela é do 7 para baixo. Eu acho 7. Você pegar o Aníbal... Porque pensa que também era um problema que o time do Palmeiras tinha. O Zé jogava de primeiro, o Zé não era primeiro. E não por tinha uma necessidade. Então você pega um primeiro volante, absurdo, e deixa o Zé jogar de segundo volante. Então eu acho que você... Porque também tem o seguinte, né? O Botafogo tinha mais lacunas, o Botafogo tinha o trauma pra tirar, precisa mudar a cara do elenco. O Palmeiras não precisava. Mudar o perfil, muito pelo contrário. Eu tô de boa com o Palmeiras na 7 ali. Tá bom. Eu até acho que de repente botaria na 8 junto com o Botafogo também. Porque ele não tinha Mas é que eu acho que a do Botafogo é mais, né? Ela muda mais patamar, eu acho. Tá. E o Red Bull Bragantino? Esse eu acho que vai ficar numa nota lá embaixo. Lá embaixo. Acabou de perder um dos seus melhores jogadores.
Sim, você vai olhar a trosqueta. Talvez o melhor. Pra mim, o melhor jogador. É, o melhor jogador. Ainda que tenha conseguido receber o que ele queria em termos de dinheiro, jogou perdeu duro, o jogador, beleza, né? mas e aí, contratação, ele trouxe o Natan pra lateral direita, contratação. né? Matheus Fernandes voltando. Tava no Fenerbahçe. O Lincoln que fez até alguns bons jogos no Campeonato Paulista. Né? Fez um ótimo jogo no Morumbi, inclusive, contra o São Paulo. Time reserva. Time reserva. Na pré-Libertadores não foi tão bem. É o Lincoln e o Natan pra lateral. Natan do São Paulo. Natan Mendes, que é um jogador que, por exemplo, no São Paulo, acho que no Bragantino ele pode até render um pouco mais, até tá jogando melhor. Eu acho que é uma janela frustrante para um time que tem uma multinacional tão poderosa por trás e que vai jogar Libertadores esse ano. Quer dizer, jogaria, né? É verdade. Jogou a pré, montou Você começa a temporada montando um elenco para jogar a Libertadores. E aí acabou caindo na pré. Talvez, se mais investimentos fossem feitos para a pré-Libertadores, esse time chegasse à fase de grupos. Eu achei decepcionante os movimentos. Ele perdeu o Léo Ortiz, perdeu o Aderlan. Ainda teve o Aderlan pro Santos. Perdeu o lateral direito ano passado. Um time da Série B, pô. Você vai jogar uma pré-Libertadores, perde o teu titular, um dos principais jogadores, para uma equipe da Série B. Tudo bem, o Santos grande, gigante. Perdeu o Alejandro pro Vitória e perdeu o Sorriso para Portugal. Eu acho que é nota 1 junto com o Juventude. Tá justo. Tô fechado. Tô fechado. É uma janela que talvez o Bragantino sozinho na 1 e o Juventude sobe pra 2. Eu fico mais confortável. Perfeito? Vamos? Perfeito. Fechou. Pode subir o Juventude aí. Exatamente. São Paulo Futebol Clube. O Ramos conta? Não, porque foi ainda no ano passado. Foi junto com o Lucas. Não, mas a volta dele conta. A volta dele é como se fosse uma nova contratação do Rames, entendeu? Foi contratado de novo. Eles deram um tempo, não tem relacionamento que você dá um tempo. Aconteceu com o meu. Aconteceu com o meu. Nós namoramos 2 meses, ela pediu um tempo, que eu era muito chato. Um ano depois ela pediu pra voltar e estamos aí até hoje. Mas não foi um tempo. Foi um término de um ano. Foi um término de um ano. Ela tratou como um tempo, mas na verdade era um término de um ano. Não. É que a gente não vai entrar nessa matéria. Vamos averiguar. Ela parou porque você é muito chato e aí isso deixou de ser um fator, né? Na volta, eu não deixei de na volta isso deixou de ser um fator, né? Ela terminou com o Jorginho porque ele era muito chato, ela fez terapia. E aí ela falou, beleza, eu gosto dele, ele não vai deixar de ser chato, eu vou largar de volta. Ela pensou assim, cara, ele tem tantas qualidades, né? Ele é chato, muito chato. Vocês foram eu acho que não é chato, o Jorginho é velho, né? O Jorginho tem 82 anos de idade. E a tua esposa é mais jovem. Totalmente. Mais jovem, eu não digo no viver. Totalmente. E na fisionomia também. Facilmente. Apesar da gente ter a mesma idade, mas não parece. Vamos lá. Ferreirinha, André Silva, Bobadilha. O Sabino chega pra vir aí, mas eu tiraria. Já depois do Paulista. Luiz Gustavo. Contrato 3 meses do Sabino, né? Luiz Gustavo e é isso, né? Então, muita gente começou a temporada com esse elenco, aí o Eric já... O Ferrarese conta, não? Já tava, não? Já tava. Né? Muita gente olhou para esse elenco no início da temporada e falou, caramba, esse elenco é melhor que o do ano passado, em termos de quantidade. O Eric conta, né? O Eric conta. O Eric conta. Então, assim, conta que chegou agora. Mas é que já tinha fechado antes, né? Mas conta, chegou agora. Conta porque tá pra valer agora, né? Luiz Gustavo, Eric, Bobadilha, André Silva, para ser o reserva que o Caleri pede, e Ferreirinha. Eu acho uma boa janela. E o Nicão, né? E o Nicão retornando. Que a torcida de São Paulo não encara como um reforço. E de perdas tem o Beraldo, Natan Mendes, Dorival. Basicamente. E Luan, né? O Luan saiu pro Vitória, mas não faz tanta diferença porque não estava jogando. Né? O São Paulino já sabia que cedo ou tarde. Ia perder o Beraldo, não tem jeito. Então, assim, entre balanços e perdas... Eu acho que hoje, no dia 22 de março, ela é mais positiva do que negativa. E essa é a maior crítica ao Carpini. Essa é a crítica. Exatamente. Essa é a crítica. Ele tem um elenco melhor do que o Dorival tinha. A dúvida ela tá no perfil do Botafogo? Não. Abaixo? Pra mim tá abaixo. Então a gente vai ter que mexer com essa... A do Botafogo foi mais agressiva, né? Então o quê? Sobe o Palmeiras e desce o São Paulo na 7? Eu deixaria Palmeiras e Botafogo juntos. Muito pelo Aníbal. E porque o Palmeiras não tinha tanta lacuna assim pra preencher, então acho que meio que equilibra. Não sei. Mas vocês podem deixar, podem fazer outro movimento. Ou volta o Furacão pra 6. Acho que eu fico mais confortável descer o Furacão, voltar né? o Furacão e deixar o trio de ferro. Olha, o trio de ferro vai ficar junto, hein? Tá bom. Não foi intencional, hein? Foi uma construção genuína. Então vai lá, São Paulo ali no 7. Clube de Regatas Vasco da Gama. Derrubou até diretor de futebol, né? Dirigente esse que não sabe manter um print do WhatsApp dentro do celular dele, né? Esquisita, né? Porra, toda a solidariedade do mundo aí ao Pedrosa, ao Lucas Pedrosa, por tudo que ele passou na última semana por causa de um dirigente de futebol que parece ter 15 anos de idade e que não sabe manter um print dentro do celular dele, que é crime.
vazar tipo de conversas privadas sem autorização do interlocutor. Sem autorização, porque nesse caso não configura, porque não tem nada, digamos assim... Sigiloso, comprometedor. Mais ou menos, né? Se o Pedrosa fosse de verdade atacado como ele foi ameaçado, isso poderia virar, né? É verdade. Isso poderia virar, né? É verdade. Isso poderia entrar no limite. Fica no limite. É porque ainda bem que os valentões da internet ficaram só atrás, escondidos da tela touch. Porque se o cara, concretizasse, o Pedrosa foi ameaçado... Podemos explicar pra galera. Vazou um print do Pedrosa, jornalista Lucas Pedrosa, do SBT, que ele conversa com o Alexandre Matos e a galera achou que o Pedrosa estava vazando esse print falando de contratações e etc. Sendo que, na realidade, quem vazou foi o Alexandre Matos. Porque ele, dizem-se, que ele já estava meio de saco cheio. E depois disso, interpretaram como uma forçada de barra do Alexandre Matos. E depois disso, o Pedrosa, de fato, vazou. Depois do acontecido, vazou as conversas em que o Alexandre Matos admite que ele foi pouco cuidadoso. O Pedrosa o repreende. Ele meio que atribui a uma pessoa que ele confiou e que vazou, mas que ele admite que ele foi pouco cuidadoso com as mensagens e, logicamente, o Pedrosa indo pra cima, né? Ou seja... E caiu merecidamente, porque gastar 120 milhões de reais pra contratar os jogadores que o Vasco contratou, não pode. O Torcedor vai falar os jogadores. João Vitor, zagueiro, que eu acho que é a melhor das contratações. Melhor de com sobras. Contratou o Adson, eu acho que pagou muito caro. Ele pagou 5 milhões de euros, 5 vezes 6, arredondando, dá 30 milhões de reais. Acho muito caro. Mais da metade do PEC, pô. Mais da metade do que você vende o PEC, pra mim o PEC é mais jogador. O Sforza, que eu achei um volante de potencial, mas acho que o Cueja seria uma opção melhor e que acabou que o Vasco tentou e o clube saudita não quis liberar. Trouxe o Cleiton, centroavante. Trouxe o Galdames, volante barra meia do Genoa, e trouxe o Robert Rojas, que esse está com muita dificuldade de encaixar, de funcionar. E todos caros, né? Robert Rojas, se não me engano, é 600 milhões de dólares. 600 mil euros 600 mil empréstimo. Euros o empréstimo. O empréstimo. 3 milhões de reais o empréstimo. 3 milhões de reais para você emprestar o Robert Rojas. Então, assim, eu acho que a janela, ela melhora o time do Vasco, mas não resolve os problemas do Vasco. Ainda mais pelo custo dela. Ainda mais pelo custo dela. 120 milhões de reais numa janela como essa. Pô, com 120 milhões de reais você faz um time, gente. Você faz um time. Eu não sei se o... Eu não sei se o Atlético Paranaense gastou 120... Tenho certeza que o Atlético Paranaense não gastou 120 milhões de reais. Tranquilamente não. Pô! Tranquilamente não. Acho que a gente tem que eu acho ruim. Nota 3 ou 4, eu acho que uma nota... 3. 3. E em termos de perdas... Se a janela do Vasco custa 20 milhões com esses jogadores, ela não é 3. O fato dela custar 120 milhões de reais, ela merece a nota 3. E em termos de perda, o Vasco perdeu 2 titulares. Marlon Gomes e Gabriel Peck. Tudo bem que... o Marlon não era tanto titular no ano passado. Mas ele... Jogou alguns jogos. Eu acho que ele terminou como titular, por exemplo. Era mais o Praxedes, né? Então. O trio era Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho Paulo. Eu acho que ele terminou mais como ainda tem o ponto. Titular. Perde Paulinho Paula e Jair machucados. Seguimos! Esporte Clube Vitória. Podemos falar que teve um corte aqui, porque a gente teve que parar. Jornalismo de verdade. Jornalismo de verdade. A pilha nós estamos gravando, como o Wallace disse, desde as 10h30 da manhã, vários programas, e agora a pilha madurou bastante. Durou, bastante. O nosso público é tão fiel que ele merece os bastidores, bastidores da notícia. Esta é a quarta gravação que nós fazemos no mesmo dia e a pilha estava aí, ó. Parece até a pilha lá dos Ursinhos, que inclusive se quiser patrocinar o programa, está à sua disposição. 4 programas seguidos, tá durando mais que uma galera. Com certeza. A gente deixou até em preto e branco a hora do corte ali, a galera viu como é que foi. Tá bom, fechou. Janela do Vitória empolgou? Muita gente, né? O Vitória talvez seja o time que mais trouxe gente. Fala aí, Vé, você que tá com a lista aí. Vamos lá, Muriel. Goleiro, né? Goleiro do Inter, né? Irmão do Alisson. Quem mais aqui? De cabeça, né? Zapata. Patrick Calmon, né? O PK, esse é o Patrick Calmon, PK. Jean Mota. William Oliveira, Alejandro. Everaldo, Luan. Os dois Luan volante. Alejandro. Luiz Adriano, Léo Gamalho. Pô, muita gente com rodada. William Oliveira, volante. William Oliveira, exatamente. Então, Zapata, zagueiro, que jogou na seleção colombiana, jogou no Milan. Isso, Christian Zapata, 37 anos. Reserva hoje do Camutanga e Wagner Leonardo. Aí precisa ver a qualidade dessas contratações, assim, né? são nomes muito conhecidos. Luan do São Paulo, Luan do Grêmio. Luiz Adriano, Léo Gamalho, que, né, o andarilho aí.
Mas... Hoje são 3 titulares. Desses nomes, do que jogam hoje, inclusive, a gente tá gravando logo depois, 2 dias depois do Bavi da Copa do Nordeste, né? No qual o Alejandro fez gol no Bavi do Campeonato Baiano e gol no Bavi da Copa do Nordeste. Então o Alejandro é titular hoje. O William Oliveira é titular e o PK é titular. Lateral esquerdo, PK. A tendência é que o Jean Mota... Não, o Léo Gamalho viajei. O Léo Gamalho já estava no ano passado. Então, ó, a tendência é que eu acho que entre nesse time o Jean Mota. Eu acho que tem boa chance de chegar. E o resto eu acho que não será titular. Acho que é composição de elenco. Acho que o resto é só composição de elenco. Essa galera toda para ser banco? Eu acho que é só composição de elenco. Luiz Adriano acho que não vai ser titular. O Zapata, o Camutanga e o Wagner Leonardo estão jogando demais. Sabe qual é a nota que tá pedindo ali? A nota 4. Tá bom. Será? Né? Junto com o Cruzeiro. Uma janela que não empolga, tem alguns nomes ali para compor mas faz e elenco. tal. Mas te dá elenco. volume para uma Série A, que você precisa, né? 38 rodadas e tal, você vai precisar. E o trabalho do Léo Condé é muito bom, O né? trabalho do Léo Condé é muito bom. Acho que tem aí alguns Mais jogadores. poucos Acho que tem técnicos aí com tanto alguns tempo, jogadores Tem com um ano de alguns trabalho. desafios para eles se manterem competitivos a temporada toda. Os 2 Luans, O Luiz Adriano. o Luiz Adriano. O Zapata. O Zapata é muito veterano, né? 37, mas acho que pode render bem. Eu acho que, num geral, eu acho que, Você acha pior assim, que o Cruzeiro? proporcionalmente, eu acho que é melhor que a do Cruzeiro. Quer jogar na 5? Pô, mas é que eu acho que o Cruzeiro, você pega os nomes, Gabriel Veron, é que ele se machucou. Mas o Gabriel Veron é uma baita aposta, pô. Você adiciona talento ao time. Você adiciona talento. Você traz um jogador que, pô, foi o melhor jogador sub-17, foi campeão de Libertadores com o Palmeiras. Eu acho que tem talento. Fluminense e Grêmio também adicionaram talentos. Por isso acho que não dá pra botar na 5. Eu acho o Cruzeiro melhor que a do Vitória. Eu então acho sobe o Cruzeiro, então. Então sobe o Cruzeiro. Mas é que eu não sei se é pra nível Fluminense e Grêmio, você colocar o Cruzeiro junto. Eu acho que eles pode podem ser. ficar aí, Tá bom. né, ressalvadas essas diferenças aí. Eu entendo. Eu acho que eu prefiro a do Cruzeiro, mas eu entendo. Bom, daqui a pouco nós vamos pro 10, mas além da galera da Série A, a gente resolveu também reservar o tempo para falar do Santos, que é o protagonista da Série B. Vai ficar com porque 8. caiu um avião. Cara, o que o e Santos no fez... meio da queda de avião O que montou o time, Santos cara. fez com pouco dinheiro e tudo... Em 20 dias. Em 20 dias. Pouco ele dinheiro, pegou gestão nova. Gestão nova, técnico novo, tendo que tirar o técnico lá. Não sei, a multa foi paga? Nada, até agora nada. Isso vai se arrastar na FIFA e vai estourar uma hora. Vai Meu estourar. pai do céu. Pode Tem espaço esperar pro que 9. vai. Tem espaço no 9, o Santos, não? Pra jogar a Série B, um time que é melhor esse ano do que era no passado? O time da Série B é melhor que o da Série A, pô. Tem espaço, eu sei, hein? mas eu acho que eu ficaria numa 8. Então tá bom. Então Eu vamos ficaria numa Ficar 8. à frente do trio da capital. Aí, De janela, eu acho que sim. corintiano, São Paulino e palmeirense, quando olharem isso aí, vão falar, vocês estão Cara, malucos, de janela, assim, ó, trouxe o Gil. time da Série B. Trouxe o Gil, que time tá jogando titular muito. hoje, né? Ó, Aderlan. titular absoluto. Gil, titular absoluto. João Schmidt, titular absoluto. Pituca. Seleção do Paulista. Pituca, beleza. Otero Casares. e o Casares, acho que Mas mais beleza, mas mas titular. E o Juliano Juliano. inteiro é E titular o Juliano inteiro, assim, titular, só 7 jogadores. manda Ainda tem o Guilherme. 7 jogadores. Guilherme titular, 8. Caraca. Ele remontou É o um time time- técnico. com jogadores Cara, que estão jogando bem. É o time inteiro e pro orçamento do Santos pra realidade da Série B é bem Exatamente. honesto. esse Cara, ano. de verdade, acho Bem que honesto. os torcedores de Corinthians, São Paulo e Palmeiras vão entender, com certeza. Não é que o time é melhor, não é que o Isso. elenco tem mais qualidade, é dentro da realidade de cada um, quem contratou Exatamente. melhor, assim, né? O elenco de Palmeiras, São Paulo e Corinthians... Óbvio que esse elenco Eu são acho que melhores. esses elencos... O do Corinthians eu acho que cabe Tem um dúvida. pouco Mas de o do debate, São mas Paulo eu e do acho melhor. Palmeiras, os elencos são bem melhores que o do Santos. Com A gente não certeza. está vendo elenco, a gente está vendo o que fez nesta janela. Com os recursos esse é o que objetivo tem. desse programa. Perfeito. E o 10, é o Bahia ou é o Inter? Cara, a janela do Inter, ele tem algumas adições de... Janela do Inter é uma sombra. de talento muito grande, cara. Você tem o Borré e o Alário, né, pro ataque. Você tem... Com dificuldade pra montar time, tá? O Inter vai ter dificuldade A pra dor montar de cabeça time. boa que todo técnico gosta. de ter. Você trouxe, por exemplo, o Ivan, goleiro, mas ele se machucou, né? Teve a questão Que lá no azar, joelho e né? o No Anthony tá início do jogando. gauchão, Na né, estreia. cara? Puta, Estreia primeiro dele. jogo. E o Anthony tá jogando desde então jogando bem. O Anthony tem jogado bem. Você tem, pra volante, o Fernando, que foi pro Vila Nova e agora foi pro Thiago Internacional. Você tem o Thiago Maia. Você tem aí pro ataque esses dois. E acho que é isso, né? Tem o Johan, mas acho que dos principais são esses 4. Cara, o Borré, uma contratação zaça, mano. Contratação que tem 2, 3 anos, estava no Camp Nou jogando bola contra o Barcelona, pô. É uma contratação zaça. Vamos lá, aqui, ó. Vê se tem mais aí. Deixa eu ver. Se faltou algum nome de cabeça. Pegar aqui tudo De certinho. saída, me lembro de cabeça o Johnny, só.
Que foi pro Betis, né? Borré. O volante foi pro Boy. Wesley, que acho que não vai jogar. Robert Renan. Mas o Wesley é... Ah, Robert Renan. Robert Que é Renan. reserva hoje também, tá? É. Tem ficado no banco a maioria das vezes. Alário, Fernando, Johan, Thiago Maia, Bernabé, que vem para lateral esquerda. Bernabé. E é isso. É isso. Thiago Maia. É time pra Então, brigar assim, lá em cima, hein? E você de perde só o saída, Johnny, pô. perdeu o Johnny Só. e o Pedro Henrique, que era reserva. Cara, é time pra brigar lá em cima. Eu já falei isso. Então, assim, o Bahia... Deixa eu ver, cadê o Bahia? O Bahia tem... O Bahia Caio tem... Alexandre, Jean Vamos lá. Lucas, Everton Ribeiro. Cadê? Cuesta. O Juba Bahia já tinha Santiago Arias. Lateral que é um direito, que eu acho que vai ser titular. Caio Alexandre. Cuesta titular, Arias Caio titular. Alexandre. Caio Alexandre titular. Jean Lucas. Jean Lucas titular. Everton Ribeiro Titular. e Estupinhan. Que eu acho que vai virar titular do Bahia do... No lugar do Everaldo. Então, assim, também. Você trazer 6 jogadores para titularidade, Eu com acho potencial que de é titularidade. muito difícil. Eu acho que é essa muito discussão. difícil. E eu vou votar num time por um ponto. Que, inclusive, a torcida do Bahia corneta. Tô fechado. Que é o Bahia ter que improvisar na lateral esquerda. Não tô fechado. E o Inter não tem que improvisar nada. Isso é coisa do Rogério, tá? Improvisar na lateral esquerda também é coisa do Tá, Rogério. mas quem é o lateral Juba, esquerdo? pô. E vai chegar... Não, mas o Juba não é Eu lateral. sei, mas vai chegar agora o Iago Borducci no meio do ano. Tá vindo da Alemanha, pô. Mas vai chegar. Mas é janela, Inter... fechou já. Então é janela, então é janela. O Inter, no último dia da janela, foi buscar o Bernabé pra lateral esquerda. Eu voto na melhor janela, nesse detalhe, eu voto no Inter. Vamos ver. E aí, Wallace? O amigo vai ter que decidir. Eu vou de Esporte Clube Bahia, porque eu acho que o Bahia, além de tudo... Eu acho muito difícil, cara. Eu acho muito difícil. A janela do Inter é um absurdo. Mas eu voto no Bahia, hoje, pensando... Até pelo início do Estupinhan, teve um jogo aí que fez 3 gols no Campeonato Baiano, a gente tá começando a observar um pouco mais. Você olha pro Bahia, o Bahia do ano passado, ele brigou contra o rebaixamento. E hoje, você vê o Bahia virar notícia nacionalmente pela janela dele, pelos jogadores que ele contratou. Foi pegar um jogador no Fortaleza que o Palmeiras queria, que o Corinthians queria, que outros times queriam, que é o Caio Alexandre. Foi pegar o Everton Ribeiro no Flamengo. Foi pegar o Jean Lucas no Santos, que também outros times queriam. Outros times queriam. O Bahia ainda foi pegar o Cuesta no Botafogo, que beleza, o Botafogo já não estava querendo mais, mas foi lá e pegou o Cuesta no Botafogo. Foi pegar o Ares, lateral direito de seleção colombiana, para jogar no time dele. Foi pegar o Estupinhan na Europa. Vai trazer o Iago Borducci agora, vindo do Augsburgo da Alemanha. Essa janela dá outra percepção pro Bahia. O Inter já era um ótimo time desde o ano passado, que também dá salto de patamar. Eu tô fechado. Eu tô fechado. O salto do Inter, ele é grande. Só que eu acho que o salto do Bahia é maior, porque ele sai de um lugar que a gente fala, cara, esse elenco aí do Bahia, não sei o quê. E agora a gente fala, cara, o Rogério tem que fazer esse time jogar, porque é um timaço. Pra realidade do Bahia, é um timaço, um meio de campo interessantíssimo. O meu voto é no Bahia. Eu acho que o Inter adicionou mais... Ambos adicionaram muita qualidade, mas o Inter acho que adicionou ainda mais qualidade. É o meu voto, mas assim... É muito no detalhe. Foram realmente duas grandes janelas. Eu acho até que tinha que trocar o Bahia com o Flamengo ali na posição ali. Bahia ficar acima do Flamengo? Exatamente. Simbolicamente ali? Parecer que a janela dele foi melhor. Pudesse ter 2-10, hoje a gente tinha um time para 2-10. Seria o Bahia e o Inter juntos. Tanto é que raramente a gente deixa 2-10 só, né? Exato. Geralmente os programas a gente deixa 3, às vezes 4, 10, dessa vez eram 2-10. O Flamengo podia perigar de segurar pro 10, porque se você pegar contratações absolutas, é 2 titulares de seleção uruguaia, De La Cruz e Vinha, e um lateral e um zagueiro super importante. Um reforço que bota o Arrascaeta no banco. Né? Hoje o Arrascaeta é banco do De La Cruz na seleção uruguaia, exatamente. Se você quiser pegar o print de maneira canalha, sem analisar, sem olhar, sem ouvir todos os argumentos, você vai conseguir dormir em paz com isso? Fique à vontade, fique à vontade. Semana que vem tem mais de 0 a 10. Tchau!